Da igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Deus é bom, irmãos, e a bondade de Deus, ela se estende e se multiplica a cada dia. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite em nome de Jesus, amém? Culto de domingo, culto com a família. Geralmente, culto com a família, nós contamos palavras cheias da graça, salvação e bênçãos e vitórias e conquistas. Mas hoje Deus colocou uma palavra um pouco difícil. Mas quem manda é Ele. Quem pode é Ele. Quem faz é Ele. De mim eu não tenho nada para expressar ou para falar para os irmãos. Mas Jesus Cristo nos deu uma palavra e eu quero compartilhar com os irmãos em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos correr um pouquinho a Bíblia, de canto a canto, tá bom? Amém? Mateus, Novo Testamento, o primeiro livro, Mateus, capítulo 7, nós vamos ler dois versículos, o versículo 13 e o versículo 14. É uma das palavras mais conhecidas e mais ditas, mais relembradas. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Aos que nos acompanham pelo canal do YouTube, aos que nos acompanham pelo Facebook, em nome de Jesus, se possível, pega um exemplar bíblico e acompanhe a leitura em nome de Jesus. Há poder nessa palavra. Jesus pode mudar a sua história. Essa palavra é viva, fiel, verdadeira. Ela é eficaz. Realmente é Cristo quem fala conosco através da palavra. Amém? Aleluia. Que Deus possa abençoar. Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. O tema da leitura: os dois caminhos. Amém? Versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e pouco há que o encontrem. Amém? Louvado seja Deus. Essa palavra é uma palavra conhecida, antiga, porque quem falou foi Jesus há 2000 anos atrás, mas ao mesmo tempo é extremamente atual. Nós vemos que tudo que é muito fácil, tudo que é muito oportuno de sucesso repentino, pode ter certeza que tem uma coisa errada. Porque quando nós conquistamos com suor, nós conquistamos com dificuldade, nós damos muito mais valor. Damos ou não damos? Se você, vou dar um exemplo, ganha um carro importado 0 km de grátis, tudo pago no seu nome, você vai andar até o tanque cheio, você vai, rapaz, não vou gastar nada, só vou curtir. Você acha que você tem o mesmo valor daquele que comprou um financiado 48 meses, 60 meses, pagando com toda a dificuldade? O zelo que você tem, o carinho que você tem, a prestação que você tem é diferente. Com o Evangelho, com a nossa vida espiritual, com Cristo em nossas vidas, tem que ser do mesmo jeito. Aleluia. Eu costumo dizer que o Evangelho a representação máxima do Evangelho é o poder dessa palavra. E a salvação, como diz em Efésios capítulo 2, ela é pela graça, mas não é de graça. Existe um preço a ser pago. É pela graça, porque nós não merecemos a salvação. É Jesus que decidiu padecer na cruz do Calvário para nos dar a reconciliação com o Pai, mas ao mesmo tempo, para seguir ao Senhor existe a renúncia, existe o carregar a cruz, existe o decidir se realmente andar com fidelidade, obediência à vontade e os valores do Senhor. Os dois caminhos é uma representação tão real do Evangelho nos dias atuais, que nós vemos que a maioria das pessoas decidem andar pelos seus próprios pensamentos e valores. A Bíblia nos ensina em Efésios capítulo 2 que nós, quando éramos no mundo, andávamos nos valores do mundo, guiados pelos príncipes das trevas desse mundo, andando pelos nossos próprios sentimentos, pelos nossos próprios pensamentos. Éramos, por fato, filhos da desobediência. Olha só como era difícil. Então nós vemos que existe uma conduta. A conduta do Senhor é seguir Ele. E é Ele quem dita o caminho. É Ele quem dita a velocidade. É Ele quem dita onde você vai, aonde você pisa, onde você vai, o que você faz. E nós, às vezes, não queremos estar submissos, porque achamos que somos altamente suficientes para isso. Mas, no meio dessa história, existe Satanás. No meio desse contexto, existe o diabo.
A Bíblia nos fala que Satanás só tem um propósito: matar, roubar e destruir. Não há outro propósito. E para que ele consiga envolver e manipular a história do homem, a vida do homem, o dia a dia do homem, ele realmente comece a colocar no coração do homem o que o homem deseja. Meu Deus, é foda. Porque nós temos 3 grandes inimigos. O primeiro dos 3 grandes inimigos é o diabo. É o diabo, não há outro. Segundo grande inimigo é o mundo. Porque o mundo se apresenta de uma forma glamourosa. O mundo se apresenta com luzes, com sons. O mundo se apresenta com ostentação, se apresenta com tantos valores que você fala: rapaz, eu tenho que viver a vida. Eu vou fazer tudo que eu quero hoje, porque o amanhã não me pertence. Então, tudo que eu quiser, eu vou viver. A vida é curta demais. Quantas vezes nós vemos essa frase? Viva hoje e faça tudo o que você queira, porque o amanhã não lhe pertence. A vida é curta. Nós vemos essas frases geralmente em velório, né? Geralmente morre alguém, nós vemos aqueles filósofos que falam: é por isso que eu vou fazer tudo que me der na telha, porque quando eu morrer não sei, então pelo menos eu fiz tudo. E é esse tipo de influência que o mundo te oferece. E o nosso terceiro maior inimigo somos nós mesmos. Meu Deus. Nós temos que aprender a vencer a nós mesmos. Satanás, ele tem um poder de persuasão extremamente potente, poderoso. Não subestime o inimigo. Que é um exemplo da sua captação, do seu poder, da sua manipulação. Ele arrastou 1/3 dos anjos em uma batalha nos céus. Nós não estamos falando de seres humanos que vivem aqui na Zona Norte de São Paulo, que moram na Serra Pelada, que comem arroz e feijão todo dia, não. Nós estamos falando de anjos poderosos, anjos celestiais, anjos glamourosos, anjos grandiosos, querubins, serafins. Ele promoveu uma rebelião no céu de anjos que estavam diretamente na presença de Deus, vendo a glória, assistindo a glória do Senhor todos os dias. Ele conseguiu manipular milhões ou bilhões. Sabe o que é 1/3? Vamos dar um exemplo? Se fosse 3 bilhões de anjos, 1 bilhão ele manipulou com suas falas. 1 bilhão ele convenceu com as suas falas, dizendo que ele poderia ser um Deus melhor e subiria acima de Deus e construiria um trono. Olha só, se ele convenceu anjos tão sábios, tão grandes, tão poderosos, quem é o pastor Assis? É por isso que a Bíblia nos fala que existem 2 caminhos, e é por isso que a Bíblia fala que nós sem Cristo nada podemos fazer. É por isso que a Bíblia fala que nós temos que andar nos valores e preceitos dessa palavra. E eu comecei a pensar: mas Senhor, qual é o grande mal? Qual é o grande artimanha? Qual é o grande artifício de Satanás para conseguir manipular o homem? E Deus me deu esse versículo lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Louvado seja Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Ponto. Repara que para toda a meta, toda a conquista, todo o alvo do ser humano envolve-se dinheiro. Um casamento, por exemplo, a família, a construção de um casamento, por mais que a família se ame, por mais que haja um relacionamento sadio, por mais que haja doação, fidelidade, por mais que um cuide do outro, tem uma hora que se você não tiver dinheiro, o casamento tem o risco de cair, tem o risco de acabar. Ninguém sobrevive de amor, sobrevive infelizmente depende do dinheiro. Se nós pararmos para pensar as conquistas que os pais põem na cabeça para os filhos: o meu filho vai crescer, o meu filho vai estudar, vai ser um grande homem, vai fazer faculdade, ele vai entrar numa grande empresa, ou ele vai abrir uma grande empresa e ele vai ganhar muito dinheiro. É ou não é? Repara que tudo que você almeja, para mim conseguir a primeira namoradinha, eu vou ficar pedindo dinheiro para minha mãe, fica difícil, né? Para mim conseguir o meu primeiro meio de transporte. Repara que tudo que você quer mostrar para os outros é o que você depende do dinheiro. Existe um ditado que diz que você só vale o que você tem no bolso. Meu Deus. Você só vale
bolso. Se chega o pastor Assis de chinela havaiana, com o preguinho na chinela havaiana, a camisetinha cheia de furinho, a calça surrada, num restaurante, a pé, o cabra vai olhar para mim e falar assim: o que você quer? Rapaz, tem um hot dog bacana na esquina, no restaurante, não dá para você não. Aí chega o Maurício, moreno, bonitão, careca, roupona de marca, tênis de pé, desce uma BMW, um relógio de marca, o cara olha: ô Senhor, sinta à vontade. O dinheiro, ele mostra uma representação que a carne satisfaz, que os desejos humanos satisfaz. E sabe qual o pior da história? Que Jesus estava falando nesse contexto da porta larga e da porta estreita para crente. E o pior é que esses valores mundanos, esses pensamentos mundanos, chegaram na igreja do Senhor, chegaram no corpo de Cristo, chegaram na noiva do Cordeiro, chegaram no meio dos escolhidos, no meio daqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, no meio daqueles que levantaram as mãos um dia e com lágrimas nos olhos falaram assim: eu quero me acertar com o Senhor, fazer uma aliança com o Senhor, ter o meu nome escrito no livro da vida, ter a presença do Espírito Santo em minha história. Eu quero a partir de hoje ser um homem ou uma mulher que honre com meu testemunho o Senhor. O dia da aceitação, da aliança, da presença de Deus na sua vida é marcante. Mas o diabo é persistente. Meu Deus, é verdade. A tua vida espiritual na força do primeiro amor, você não mede medidas para falar de Jesus, não mede distância para ir para a igreja, você não tem dificuldades para evangelizar, você se esforça ao máximo para estar louvando, você tem o sonho de pregar. Nossa história no começo é uma história cheia de garra. E Satanás devagarzinho começa a introduzir o mundo na igreja. Devagarzinho começa a mostrar através dos amigos que tudo o que ele pode oferecer é imediato, é prazeroso, é gostoso, e que a igreja pode ser meio demorada, que as coisas de Deus têm que ser provadas, as promessas do Senhor passam por um tempo. O diabo começa a manipular. É para que os pensamentos do diabo são pensamentos inteligentes, e o que ele coloca no coração do crente: amor ao dinheiro. Ele coloca Cristo em segundo lugar. Repara que quando Jesus fala a respeito do dinheiro, ele põe o dinheiro como Senhor. Nem Satanás ele bota como Senhor. Ele expressa: não se pode servir a dois senhores. Então o diabo, ele introduziu esse tipo de ganância, esse tipo de pensamento, esse tipo de ação dentro da igreja. E se voltarmos lá para Mateus capítulo 7, no versículo seguinte que nós lemos no 13 e 14, no versículo seguinte, versículo 15, diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Porque por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhe-se uva de uns espinheiros ou figo de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não se pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Jesus, na sequência, ele conta essa parábola, ele conta essa história, ele conta esse contexto. Ele fala para o povo da igreja, ele fala para pastores, ele fala para homens que eram para ser espelho da igreja, referência da igreja, um modo de vida da igreja, porque o pastor geralmente, se o homem é um homem de oração, a igreja tem um estilo de oração. Se o homem é focado em curas, pode ver que a igreja só roda muito mais por cura. Nós vemos isso pelos ministérios. Se você for na Renascer em Cristo, é muito jovem, é muito adolescente e é muito focado no louvor. Se você for na Deus e Amor, são pessoas mais de idade, são pessoas mais centradas e o foco lá é cura. Então nós vemos que existe um diferencial. Só que no meio desse diferencial, existem aqueles líderes que são realmente vestidos de ovelhas, mas o interior do coração é focado na ganância, como um lobo querendo arrancar toda a gordura e todos os benefícios que ele pode da igreja. O que você expressa com isso? É que infelizmente a porta larga também entrou nas igrejas. É que infelizmente muitas pessoas estão vivendo um evangelho de facilidades.
Você já ouviu falar de igrejas que estão lotadas, de igrejas que são templos suntuosos, templos realmente gigantescos, e tem pessoas, como diz aí, saindo pelo ladrão. E muitas dessas igrejas só estão pregando hoje a teoria da prosperidade. Aí você fala, como pode? Eu prego a salvação, eu prego o arrependimento, eu prego a ressurreição, o arrebatamento, eu prego Cristo no Calvário, e aqui tem meia dúzia de pessoas que querem ouvir, que estão atentas à palavra, que querem viver uma vida com sinceridade, mas o cara que está pregando lá, que aquele que não for próspero, aquele que não for abençoado está em pecado, então você planta para você ser rico. E nós esquecemos quando o próprio Jesus olhou para aquele jovem, aquele mancebo rico, e diz, olha só, quão difícil será um rico entrar no reino dos céus. Mais fácil será um camelo passar no fundo de uma agulha. Olha que exemplo maluco. E aí alguns perguntaram, mas Senhor, então quem pode se salvar? Ele disse, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Deus pode fazer um rico entrar no céu. Mas entenda, ele representou que se torna extremamente difícil, porque o amor ao dinheiro proporciona esse tipo de ganância e faz o homem perder a sua visão espiritual. O desejo do homem realmente são os seus próprios interesses. Como diz Jesus aqui, não dá para você ter uma árvore boa e essa árvore boa dar maus frutos, ou não dá para ter uma árvore má e essa árvore má dar bons frutos. Nós conhecemos as pessoas pelas suas obras, pelas suas ações. Não é pela sua fala ou pela sua apresentação. Quantas vezes nós vemos pastores, não estou aqui para ficar metendo o pau nos outros, mas estou aqui para falar o que a palavra diz. A verdade do nosso 2025, a realidade do Evangelho no Brasil, a verdade das igrejas que estão sendo manipuladas por demônios nos dias atuais. Quantos pastores estão pregando prosperidade, estão vendendo sal, grosso, estão vendendo milho, estão vendendo feijão, estão vendendo vassoura ungida, estão vendendo tantas coisas na igreja que virou comércio, e as pessoas cegas de instrução, cegas pelo poder da palavra, pela falta de conhecimento da palavra, elas se deixam levar por essa ministração maligna, e quando ela está doando tudo que tem, passando dificuldade, vivendo de cesta básica, pagando aluguel, o cara está andando de Ferrari. Hoje nem quer mais carro importado, está andando de helicóptero. Então nós temos que não é a apresentação do púlpito, não é a expressão da pregação no altar, mas é os frutos fora do púlpito, é a expressão que ele te mostra fora da igreja. Se você chegar num homem desse, empoderado, endinheirado, e você, olha, Deus me mandou te dizer, como diz o jovem, o mancebo rico, vende o que você tem, distribui ao pobre e você vai ter um tesouro no céu. Deus está mandando você desfazer o que você tem, ele vai olhar para você e dar risada, você daqui, mas que papo furado, se Deus não falou comigo, não vou dar nada para os outros, não. Porque o desejo do coração cegou o que é espiritual. E hoje nós vemos que muitas igrejas esqueceram de pregar sobre o Evangelho verdadeiro. As pessoas esqueceram de pregar a verdade e elas acabam se induzindo, não mais a Cristo, mas se induzindo aos valores que expressa. Pastor, de onde você tirou isso? Malaquias, capítulo 3. Malaquias é um livro antes de Mateus aí, tá? Malaquias, capítulo 3. Bem pertinho aí, ó. Versículo 13 diz assim, ó. Malaquias capítulo 3, versículo 13. Olha o pensamento de homens da igreja, de pessoas que são entendidas na palavra, de pessoas que seguem ao Senhor, que têm uma vida didática constante na vida na presença do Senhor. Olha o que diz a palavra. O próprio Deus dizendo: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: no que temos falado contra ti? O próprio Deus expressando ao homem, e o homem fala: mas não tenho falado nada contra você. E aí Deus replica: vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurado os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. Meu Deus. São pensamentos de crentes, são pensamentos de líderes.
E sabe aqueles pensamentos que contaminam? Porque quando você deseja também uma coisa que está no íntimo, no oculto do teu coração, e vem um e expressa e põe aflora, você automaticamente é tomado para apoiar a pessoa. Não é verdade? Você sabe que o soberbo lá fora, nós estamos aqui na igreja, pagando o preço, orando, o joelho está marcado, cascudo já de tanto orar, estamos intercedendo e orando pelo ímpio, pelo aquele que está afastado, pelo que está desviado, pelo aquele que seguiu da religião, pelo ateu, pelos que estão vivendo na iniquidade, no pecado. Nós estamos aqui pagando o preço, muitas das vezes comendo arroz, feijão e ovo, e com uma alegria, dando glória a Deus, com toda a alegria que o Senhor está na casa, na presença. Nós temos paz, nós vivemos a graça do Senhor, mas ao mesmo tempo começa a olhar o que o ímpio conquista e fala: rapaz, eu estou sofrendo aqui, e o cabra está vivendo no pecado, e tudo que ele põe a mão prospera. Tudo que ele faz dá certo. Eu me viro aqui com o salário mínimo. Quando chega o salário mínimo, o cabra lá fica o dia inteiro de perna pro ar, com a mão no celular, e está andando de carro importado. Está o dia inteiro lá bebendo a cerveja, fumando o seu narguilé, fumando a sua maconha, que agora virou moda, vivendo uma vida dissoluta no meio do erro, da prostituição, do pecado, enganando os outros, vivendo de suborno, vivendo de peita, vivendo de irregularidades. E nós falamos: mas como é que pode, rapaz? O cara eu vendia carros. E uma vez na concessionária, na Chevrolet, eu vendi na Chevrolet por muito tempo. E uma vez na Chevrolet, eu atendi uma senhorinha. Ela era diarista que trabalha fazendo limpeza nos lares. Ela escolheu, eu lembro como hoje, um Space Fox. Na época, era um carro de novidade, caro, bonito. Há muitos anos atrás, acho que foi 2009 isso. E aí fomos fazer a prestação, e a prestação fosse mais ou menos assim como hoje, uns R$930. Mas ela ganhava um salário mínimo, o líquido dela era R$1.200. Eu olhei para ela e disse: olha, senhora, a senhora não quer escolher um carro mais em conta? Porque provavelmente o banco não vai aprovar. Não quero ser pessimista, eu sou vendedor, eu ganho comissão em cima disso, mas a tua renda não suporta. Não passa, filho, quem sabe vai aprovar, o banco negou. Porque a prestação estava 900 e pouco, ela ganhava 1.200 e pouco líquido. O banco não aprovou, insuficiência de crédito, não tinha renda o suficiente. O banco exigia 3 vezes o valor da prestação para aprovar. E ela caiu o semblante, entristeceu, falou assim: eu trabalhei 26 anos da minha vida, lavando roupa para os outros, tenho as mãos todas machucadas, todas calejadas, eu sustentei o meu filho, minha filha, eles estudaram, se formaram, se casaram, e eu a minha vida inteira fui uma mulher trabalhadora, honesta. E a única vez que é um sonho do meu coração ter o meu primeiro carro, quando eu escolho o que me satisfaz, o banco não me aprova. Mas eu fico pensando, meninos na minha rua, de menor, sem habilitação, que nunca trabalhou, que nunca se esforçou, estão andando de carro importado para baixo e para cima. Por que essa diferença? Isso me dói, essa injustiça me dói. Olha só onde é levado a realidade. Essa é uma verdade que às vezes nós não queremos assumir, mas o ímpio acaba, em vez de sendo contaminado por nós, ele acaba contaminando nós. Os dados, lembra lá da armadura de Deus em Efésios, lembra lá do capítulo 6 de Efésios 10, que diz que nós temos que estar revestidos com a armadura, porque Satanás, com os dardos inflamados do maligno, ele tenta nos alcançar. Se não tivermos o escudo da fé para apagar os dados do maligno, a gente, em vez de contaminar o ímpio, a gente é contaminada. É verdade. Estou andando de chinela havaiana aqui, com um preguinho embaixo, só Deus na causa, e o cara está andando com tênis de R$3.500 no pé. Esse cara nunca trabalhou pesado em nada. De repente o cara surge com uma motona, de repente o cara está com um monte de mulher no carro, de repente o cara está esbanjando em viagens, postando no Facebook que foi para A, foi para B, foi para fora do país, e eu não consigo ir para Santana de condução, porque às vezes não tenho dinheiro. E você imagina que existe uma batalha espiritual nisso. Existe uma realidade espiritual nisso. Entenda, Satanás, ele tenta mostrar que as promessas de Deus são demoradas, que não compensa, mas que o pecado é prazeroso e vale a pena. Ele te influencia e te incentiva, mas eu insisto em dizer, o pecado traz alegria momentânea
E assim, o resultado dessa alegria a consequência é tão grave, tão severa, que não compensa. Que não compensa. Quantas vezes se nós lembrarmos ou pararmos para pensar como estão as noites de São Paulo, as baladas como estão expressando, os barzinhos, as danceterias, como está hoje, como deve estar a imoralidade, como deve estar hoje a liberação sexual, a liberação das drogas, das bebidas, os vícios. Às vezes está numa danceteria, dançando, curtindo uma risaiada desenfreada, é uma alegria que você não sabe de onde vem, está bebendo tudo, está fumando tudo, está cheirando tudo, e acha que está arrasando no meio de um monte de gente, e se sentindo um homem maravilhoso, uma mulher maravilhosa, entra a noite adentro, perde as estribeiras, gasta o que não tem, adoece a sua mente, o seu cérebro, e quando entra, acaba a noite, entra um novo dia, o cara está destruído. Às vezes nem chega em casa, largado na rua, bêbado, a cabeça estourando. Às vezes não tem um centavo nem para voltar para casa. O corpo adoecido, o dinheiro que era para honrar com os compromissos, deixou na noitada, deixou com a prostituta, deixou com a droga, deixou no álcool, às vezes pagou para o amigo para achar que é maior, é melhor, para todo mundo considerá-lo. O pecado não compensa. O pecado não só te destrói o seu psicológico, não só destrói os seus sentimentos, não só destrói as suas finanças, não só destrói a sua família, o pecado te isola de Deus. O pecado é a única coisa que isola o homem de Deus, não há outra coisa que isole o homem de Deus se não for o pecado. Se nós olharmos o Salmos de número 14, hoje vamos botar o povo para ler a Bíblia aí, hein? Salmos de número 14. Essa é a visão das pessoas que já calcificaram o coração referente a Deus, das pessoas que deixaram de ser, mas se tornaram inimigos de Deus. Versículo 1 do Salmos 14: disseram os necios no seu coração, não há Deus, tem se corrompido, fazem-se abominável em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Quando a Bíblia fala sobre disseram os necios, sabe o que representa a palavra nécio? Louco, insensato, uma pessoa que não é sóbria, que fala o que vem na cabeça, mas aqui ela está falando pelo que vem no coração. E as palavras que saem do coração de uma pessoa insensata, de uma pessoa que já não leva mais a sério a sua vida e nem a vida do próximo, o proveito dela é realmente lutar contra os valores de Deus. Ela diz: Deus não existe. Quantos ateus propagam aí na internet? Esse negócio de religião é bobeira. Esse negócio de religião é manipulação para o dinheiro. Esse negócio morreu, acabou. Eu vou viver aqui e o mal que eu faço aqui eu pago. Quando eu morrer, acabou. Esse negócio de ir para o céu ou inferno é balela, copo furado. Quantas vezes nós vemos que as pessoas não só não acreditam, mas querem influenciar naquelas que acreditam? Está dizendo, as obras do Senhor são abominações. Se nós pararmos para pensar o que são as obras do Senhor, Criador dos céus e da terra, formação do macro e do micro universo, tudo que nós pensamos, tudo que nós conseguimos imaginar foi feito pelas mãos de Deus. Aleluia. Quantos peixes há nos mares? Quantos tipos de passarinhos há nas florestas? Quantos tipos de animais nós temos sobre a face da terra? Quanto tipo e variação de homens em seus países, em seus continentes? Quando nós vemos a ação de Deus, que conhece quase 8 bilhões de pessoas, mas não confunde a oração da Daiane. Aleluia. Quase 8 bilhões de pessoas, mas quando o Senhor Amós, o presbítero Amós, levanta a mão para o céu e fala: Senhor, Papai do céu, na hora fala: eu conheço essa voz. Jesus. Às vezes, o mal parece que quer ganhar. Eu falo isso muito em pregações, porque a verdade é essa. Às vezes a nossa visão começa a fechar e parece que tudo que está ao redor está te indicando para a derrota, está te indicando para a miséria, está te indicando para... Sabe? E nós vamos pensar: mas Deus está perdendo essa batalha. Que guerra é essa?
Eu não vejo. Deus está perdendo essa batalha. Mas entenda, quando a nossa visão chega nesse nível, é porque a nossa visão não está mais nos céus, a nossa visão está nessa terra. A nossa visão de conquista, a nossa visão de glória, a nossa visão de honra já não vem mais de Deus. A nossa visão nesse ponto já está focada no que a terra pode oferecer, no que o mundo pode oferecer. Nossa vida espiritual já está morta. Se nós pararmos para pensar, o que Deus tem prometido para mim e para você é muito além. O que Deus tem prometido para mim e para você não é só proteção ou defesa, não é só bênçãos. Nós vemos lá em Deuteronômio 28:2 que diz que aquele que guardar os seus mandamentos, os seus valores, os seus preceitos, as suas bênçãos correrão atrás de ti. E isso é o que mais é pregado. Mas responda para mim, o que é o homem cheio de bênçãos, mas sem o dono da bênção? Eita, Jesus. Então, quando nós paramos para pensar, nós vemos aqui, ó. Vamos voltar lá em Malaquias? Malaquias. A continuação daquele mesmo versículo, Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, nós lemos o 13, o 14 e o 15. Vamos ler o 16, 17 e 18? Olha só o que Deus tem reservado para a minha vida e para a tua vida. Olha só a recompensa daqueles que esperam no Senhor. Malaquias é um livro depois de Mateus. Antes de Mateus, perdão. Olha só o que Deus tem reservado para mim e para você. Não é uma recompensa de um carro novo importado. Tem uns carros elétricos agora bonitão, né? Não é isso não. Aqueles triplex lá na beira da praia, então, também não é isso não. O que Deus tem reservado não é a promoção de gerenciamento da empresa, também não é isso não. Não é aquele cartão de crédito sem limite, não é isso não. O que Deus tem reservado para nós é muito melhor do que isso. O que Deus tem reservado para nós, a traça não distrai, o ferrugem não consome. O que Deus tem reservado para nós resume-se na palavra eternidade, de paz, de gozo, de alegria, sem doença, sem morte, sem tristeza, sem lágrima. O que Deus tem reservado para nós, o ouro não paga, a prata não paga. Olha só, Malaquias, capítulo 3, versículo 16 diz assim, ó. Então, aqueles que temem ao Senhor, tem temor no coração ainda a Deus aí não? Glória a Deus. Aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para que os que o temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouros. Poupa-lo-ei como um homem poupa ao seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. Meu Deus. Olha só, quando nós falamos uns para com os outros, no versículo 16 fala que o Senhor está atento e Ele está enxergando quando o justo fala um com o outro, um com o seu companheiro. Sabe o que nós falamos? Mantenha-se firme. Sabe o que nós falamos? Quando um se abala, um se enfraquece, quando o ministério fica difícil, quando há uma situação de saúde, quando há uma situação de afastamento pelo profissional ou pelo pessoal, quando já não consegue mais orar, quando o prazer de estar lendo a Bíblia acabou, quando o prazer de você passar, sabe aquele negócio de estar lavando louça e cantando hino no Matos Nascimento? Sabe aquele negócio de estar lavando a louça e cantando ali em Barros? Quando você já perde esse prazer, quando você já não consegue mais evangelizar, quando você já não consegue mais sentar uma pessoa necessitada e aconselhar, quando uma pessoa te pede oração e você fala, meu Deus, como eu vou orar para esse homem agora, como eu vou orar para essa mulher agora, eu nem consigo orar por mim, vou orar para esse povo. E é isso que Deus está falando assim, ó, quando uns falam com os outros, o que nós falamos nessa hora? Mantenha-se firme, busque socorro no Espírito Santo. Sem Deus nada podemos fazer. Suplique a graça, a misericórdia te alcança. É Ele que vê o abatido e fortalece. É Ele que encontra o caído e põe em pé. É Ele que levanta do monturo e bota sentado no lugar de príncipes. É Ele que prometeu vir buscar a sua igreja. É Ele que prometeu trazer-nos novidades de vida no reino dos céus. É Ele que é fiel, nunca te abandonou.
É Ele que vai abrir as portas. É Ele que vai lhe dar saúde. Sabe quando nós começamos a falar de Jesus? Deus lá no céu olha os que o temem. Começa a olhar a conversa um dos outros. E Ele fala, na minha presença, o próprio Deus diz, abre-se um memorial. E tudo que você expressa é escrito naquele memorial. Tudo que você faz é anotado naquele memorial. Às vezes nós falamos assim, então não me enrolei. Porque ultimamente eu estou só falando abobrinha. Estou falando que perdi a fé, estou falando que não quero mais ir para a igreja, estou falando que está difícil, estou falando que não me adapto, estou falando que está longe, estou falando que não aguento mais orar, eu estou falando tanta coisa, e Deus do céu está falando assim, mas olha só, eu continuo sendo o mesmo Deus. As minhas promessas continuam as mesmas. Os meus sonhos e projetos para a sua vida continuam sendo os mesmos. O que Ele quer é que nós somente peçamos, pedimos ao Senhor. Quando a Bíblia fala em Mateus capítulo 6, versículo 6, entra no teu quarto, fecha a porta, fale ao seu pai em segredo, em oculto, porque Ele te honrará no meio de todos. Ele não podia, o contexto desse versículo não podia ser assim, ó. Se eu estou entrando no meu quarto sozinho, se eu estou fechando a porta, e se eu estou falando com Deus sozinho, no oculto, não seria digno. Ele falou assim, e no oculto eu te vejo. Não, ele não falou certo, não, ele falou assim, e no oculto eu te ouço. Porque se ele está falando sozinho, o intuito é que Deus está nos ouvindo. Mas na verdade ele falou que no oculto ele nos vê. Aleluia. Porque ele já sabe o que você precisa. Ele só quer que você peça. Ele quer ver a tua ação de fé. Ele não sabe, ele não se preocupa com o que você quer. Porque Ele conhece seus pensamentos, seus sentimentos. O teu coração é como um livro aberto. Ele lê você, Ele entende você, Ele compreende você. Ele está junto com você constantemente. Mas o que Ele quer é a sua ação, a sua obra que honre, os seus feitos que honrem o poder da fé. E Deus está falando aqui, ó, que é para esse tipo de pessoa, que naquele dia, quando Ele fala aquele dia, é o dia do julgamento. É o dia do acerto de contas. É o dia diante do trono, no juízo de Deus, você no olhar do Senhor e fala, Senhor, te engrandeço por ter me sustentado. Aleluia. Senhor, eu te engrandeço porque eu não conseguiria guardar minha coroa se não fosse a tua intercessão. Satanás tinha roubado a minha coroa e eu tinha perdido minha salvação, mas a tua graça me envolveu. Glória a Deus. O Senhor me manteve nos seus caminhos. Os meus pés quiseram desviar do caminho da luz, mas o teu Espírito Santo me induziu, não deixou os meus pés vacilarem. Quando nós suplicamos ao Senhor, Ele nos ouve. E Ele fala que no dia do juízo, sabe o que Ele vai ter? Ele vai ter o Maurício como uma pedra preciosa, o Marcelo como um tesouro pessoal, o irmão Amós como uma pedra de grandíssimo valor, a Daiane como um minucioso tesouro. Ele fala que nós seremos para Ele como particular tesouro, como joias preciosas. Ninguém abre mão de uma joia preciosa. Ou você acha que é um pedacinho de pretinha que faz construção, que faz o concreto? Não. Você é uma pedra preciosa aos olhos do Senhor. Ele te limpou, Ele te acolheu do lamaçal, te poliu, te lapidou, te transformou. Ele deu um brilho, a glória, a essência, para que você realmente seja um particular tesouro nas mãos do Senhor. Ele vai nos poupar no dia do juízo. E aí Ele vai falar para nós, olha só, nisso vereis a diferença do ímpio e do justo, de quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Em tudo nessa terra, Satanás bota como mais importante. Bota ou não bota? Mas, fala a verdade, é mais legal vir para o culto de oração. Nosso culto de oração é quarta-feira, os irmãos estão convidados, tá? Mas é mais gostoso vir para o culto de oração, dobrar os joelhos 7h30 da noite, e levantar 9h da noite e falar assim, louvado seja Deus, obrigado por esse culto, ou pegar um cinema no dia de quarta, que você paga metade do ingresso, vai estar todo cheio, aquele filme que está todo mundo esperando lá no shopping. Qual que é mais gostoso? Na igreja, orar. Tem crente, oh glória a Deus. Tem crente, oh glória a Deus. Às vezes o que nossos olhos, os nossos olhos espirituais mostram, a nossa carne não quer aceitar.
E é essa batalha espiritual que Satanás tenta influenciar. O que você ouve aqui, está acontecendo uma guerra espiritual agora, entre anjos e demônios, e uma batalha intensa, para que você saia daqui e Satanás roube o que foi plantado no teu coração. E anjos estão batalhando a teu favor. E sabe qual a recompensa, qual é o mérito, qual é o final dessa guerra? A tua alma. A conquista do diabo, a conquista dos anjos é a tua alma. Mas a escolha quem faz é você. O livre-arbítrio foi dado para você. O último versículo eu encerro. Já deu a hora. E na minha opinião, acho que o versículo mais, acho que um dos mais tristes e um dos mais duros que existe na Bíblia Sagrada. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Na minha opinião, acho que se nós fizermos uma autoanálise, se você viver 80 anos, 90, 100 anos, viveu muitão, 110, 120 anos. E viveu nessa vida 120 anos com toda a regalia. Que nem Dercy Gonçalves, né? Morreu e foi enterrada com todas suas joias, suas correntes de ouro, suas pedras, seus relógios. Está lá no caixão dela lá. Mas vamos lá. Se você viver 120 anos, vamos chutar muito, bem grande mesmo, com todo o luxo, com toda a ostentação, com todo o dinheiro, com toda a fama, com todo o clamor, no dia de você se apresentar ao Senhor, Hebreus 9, 27 diz que está ordenado por Deus morrer uma só vez, e após a morte segue-se o juízo de Deus. No dia de você se apresentar ao Senhor, esse versículo 20, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 15, ele vai bater em muitos infiéis. Ouve comigo, leia comigo. Apocalipse 20, versículo 15. E aquele que não foi achado e escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. E aí é eterno. A Bíblia fala que no lago de fogo vai haver muitos ais, muito arrependimento, muito choro, e não vai haver escape, não vai haver descanso, folga, não vai haver riso, não vai haver alegria. E ao mesmo tempo a Bíblia fala que nos céus não vai haver mais choro, não vai haver mais morte, não vai haver mais dor, dano. Pelo contrário, seremos revestidos da incorruptibilidade. Não vamos mais padecer na nossa saúde, nosso psicológico, nosso emocional, nossa vida vai estar revestida da incorruptibilidade. Nós vamos estar revestidos da imortalidade. A morte não tem mais poder na sua vida. Glória a Deus. E viveremos uma vida de gozo e paz. Eu acho que compensa passar os 120 anos na terra sem esse dinheiro, sem essa fama, sem esse glamour, sem essa ostentação, sem essas conquistas. Compensa você passar na presença do Senhor orando, intercedendo, amando, vivendo a justiça, vivendo a verdade, trilhando os caminhos da luz. Compensa você viver uma vida de renúncia, porque a eternidade ela não compara com 120 anos. Se você morrer hoje, o que você pensa daqui a 1000 anos? Difícil pergunta, né? E daqui a 10.000 anos? Diz que a estimativa que a ciência mostra é que o planeta Terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos. Onde vai estar o pastor Assis daqui a 4,5 bilhões de anos? A eternidade nos pesa muito mais. E Jesus está falando que nos ama e que vem nos buscar. Para onde Ele estiver, nós possamos estar com Ele. Nós viveremos num trono de glória, numa cidade de glória, num tempo de glória. E esse tempo será eterno. Aleluia. Mas aquele que não foi achado, o seu nome escrito no livro da vida e lançado no lago de fogo e enxofre, talvez vá haver o pior arrependimento, porque nós vamos lembrar das palavras pregadas, das oportunidades que abrimos mãos. E vamos falar, poderíamos ter mudado o nosso conceito da eternidade, mas decidimos continuar com os amigos, continuar com os nossos próprios sentimentos,
com a nossa própria razão lógica, com nossos próprios passos, e colocamos Cristo em segundo lugar. Eu quero, em nome de Jesus, que vocês se fortaleçam na fé nessa noite, e que a graça do Senhor alcance a cada um, e que vocês peçam ajuda ao Espírito Santo, para que vocês andem nos valores do Senhor, porque o que Ele tem reservado não se compara. Amém? Eu profetizo fé na vida de vocês. Em nome de Jesus eu profetizo vitória na vida de vocês. Em nome de Jesus eu profetizo aliança na vida de vocês. Em nome de Jesus eu profetizo libertação na vida de vocês. Em nome de Jesus eu profetizo transformação na vida de vocês. Em nome de Jesus eu profetizo salvação em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus.